Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós continuaremos o nosso estudo aí do quarto bimestre, da unidade 4. O nome da unidade é Planeta Terra, tá? Então hoje nós iniciaremos o estudo do capítulo 2, Estrutura e Recursos Naturais da Terra, tá bom? Vamos acompanhando aí no livro, tá? Então olha só, a gente hoje fala sobre as estruturas do planeta Terra. Né? Desde muito tempo, quando a gente tem vários intermédios aí da pesquisa, né? Incentivos para pesquisa, existe a curiosidade para sabermos como é o centro da Terra. Né? Nós sabemos que nós estamos aí na superfície do planeta, né? Na parte externa do planeta Terra, e a parte de dentro. O que tem? O que há ali? Né? Então esses estudos são muito antigos e cada vez mais a gente vem se aperfeiçoando. Apesar de ser um estudo muito superficial. O que é isso? O homem só conseguiu chegar, analisar completamente, né, até 12 quilômetros de profundidade aí do raio do planeta Terra. Sendo que o raio do planeta Terra é de 6.371 quilômetros de raio. Né? Então, olha aí o que o homem já descobriu, conseguiu penetrar 12 quilômetros, muito pouco, né? Mas a gente tem uma ideia, né? Os cientistas propõem um modelo onde eles apresentam pra gente essas camadas da Terra, essas camadas do nosso planeta Terra, tá? Então a gente tem 3 camadas principais: crosta terrestre, manto e núcleo, ok? É interno ao nosso planeta, tá? Nós estamos aqui fora na crosta, que nós vamos ver agora, tá? Mas isso é parte para dentro do planeta, dentro da nossa esfera aí. Tudo bem? Tem uma imagem aqui que eu vou colocar para vocês, que está até lá no livro, na página 245. Essa imagem, ela mostra pra gente, né, como se tivesse tirado um pedaço aí do nosso planeta, mostra pra gente as camadas ali que apresentam. Mostra até uma camada que nós vamos estudar também mais pra frente, que é a atmosfera, tá? Essa não é classificada como uma camada da Terra, né, dali da estrutura da Terra, mas é uma camada também muito importante, que é a camada de ar, que vai envolver todo o nosso planeta. Nós falaremos sobre ela também, tá? Mas olha aí, a gente tem lá a camada de ar, né, da atmosfera, a gente tem a crosta terrestre, que é uma fina camada, o manto e o núcleo, tá? Então nós temos aí 3 principais camadas da Terra: crosta terrestre, manto e núcleo, ok? Aí nós falaremos agora um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro é a crosta terrestre, tá? A crosta terrestre é a parte que a gente tem de maior, assim, a maior espessura, na verdade, da crosta terrestre é o que nós chamamos de crosta continental. A crosta terrestre, ela pode ser dividida em crosta continental e a crosta oceânica, tá? Mas a crosta terrestre em si é essa camada que envolve o nosso planeta Terra. É a camada onde nós estamos inseridos, tá? É uma parte bem fina, compreendendo, né, analisando junto com as outras duas, que é o manto e o núcleo, ela é como se fosse uma delicada casca, né, uma parte muito externa, que é onde vivemos aí, vivem todos os seres vivos, tá? É a parte externa do nosso planeta. E aí, como eu já havia dito, ela pode ser dividida em 2 partes: a crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental é a parte de rochas, né, de chão, onde estão as montanhas, o nosso solo e tudo mais. É uma parte mais grossa dessa camada da crosta terrestre, que varia aí de 35 a 50 quilômetros de diâmetro, tá? E a crosta oceânica, né, que é a parte dos nossos oceanos, pode ser considerada uma parte mais fina da crosta terrestre, que varia de 5 a 10 quilômetros somente. Então, comparando a toda a espessura aí do raio da Terra, né, que é de 6.000 quilômetros, né, mais de 6.000 quilômetros, essa é uma camada realmente muito fininha. Tudo bem? Então, a crosta terrestre, camada superficial do nosso planeta, onde nós vivemos, né, onde tem as montanhas e tudo mais. Continuando, a próxima camada, né, adentrando aí em direção ao núcleo da Terra, em direção ao centro da Terra, a gente tem o manto. O manto, ele é a camada que fica entre a crosta terrestre e o núcleo. É a camada de maior espessura, tá? É a camada mais grossa aí da Terra. Ele tem 2.900 quilômetros de profundidade, ok? A gente tem aí partes de rochas sólidas,
que em alguns pontos podem se tornar líquidas também ou pastosas. Então o manto ele é basicamente formado de rochas sólidas. Quando tem alguma fissura, quando tem algum rompimento ali daquela parte do manto, ele pode se tornar líquido ou pastoso e passa a ser chamado de magma, tá? Que é o que depois vai virar lava, que pode ser expelido lá pelos vulcões, tá bom? Mas quando ele está dentro ali ainda do manto, a gente chama essa parte líquida ali do manto de magma, ok? E aí ele também é muito variável de temperatura. Quanto mais próximo da crosta terrestre, é um pouquinho mais frio, pode variar em 100 graus de temperatura. Quanto mais próximo do núcleo, chega até 3.500 graus Celsius, né? Porque ele vai chegando mais perto do núcleo e vai ficando mais quente, tá bom? E aí, por fim, a gente tem o núcleo. O núcleo, né, a camada mais profunda da Terra, menos conhecida, né, as sondas que a gente tem aí que perfuram o nosso planeta para chegar a conhecer essas estruturas ainda são muito, vamos dizer assim, precárias em relação ao centro da Terra, tá? Então a gente tem uma ideia, né, do que seja essa região, tá? A gente tem duas camadas básicas. A gente chama de núcleo interno, que é a parte mais interna lá do nosso planeta, tá? Que é sólida, e o núcleo externo, que já é uma parte líquida. O núcleo, ele entende-se, né, ou supõe-se, né, que ele é basicamente formado de ferro e níquel, tá? Então são estruturas muito quentes, em torno de 5.000 graus Celsius, tá? Então por isso também, pela profundidade, pelo calor, pela temperatura, é que os nossos aparelhos aí que a gente tem hoje em dia não conseguem chegar a penetrar também nessa estrutura da Terra, tá? Mas então ele tem essa temperatura muito alta e tem uma pressão muito grande também. É por isso que se dá a variação até de estado físico, né? As duas partes do núcleo são compostas basicamente de ferro e de níquel, né? Mas eles têm a parte externa, o núcleo externo, ele é líquido. E o núcleo interno, ele é sólido. Por que essa diferença? Porque quanto mais no centro, a pressão é muito maior. Então não deixa esses elementos que compõem ali o núcleo se dissolver, né, se diluir. Então ele fica ali numa pressão, o núcleo interno numa pressão muito grande, e aí ele se torna sólido. Ok? Então essas são as três principais camadas aí do nosso planeta. Na próxima aula nós vamos estudar a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera, as outras camadas que compõem externamente o nosso planeta Terra também. Tá bom? Então até a próxima aula. Qualquer dúvida me pergunta lá no grupo pra gente conversar. Me chama, a gente conversa e tira todas as dúvidas. Tudo bem? Então beijos, fiquem com Deus e até a próxima.